Bem, pessoal, nesta aula iremos falar um pouquinho sobre manipulação de arrays. Para fins de exemplo, foi criado esse array com alguns dados de algumas ações, como o valor atual, a baixa e a alta das últimas 52 semanas. E podemos observar que trata-se de um array com 3 linhas e 4 colunas. Às vezes, é interessante você modificar a forma dessa matriz, desse array. Porém, quando fazemos isso, temos que tomar o cuidado de respeitar a quantidade de elementos que temos. Por exemplo, se este array tem 12 elementos, se modificarmos a forma desse array, deveremos ainda manter esses 12 elementos, ao menos em primeiro momento. Para isso, temos que chamar a função reshape, onde aqui dentro nós passamos a nova forma desse array. Vamos supor que queiramos que seja 6 linhas por 2 colunas. Ao executarmos essa célula, temos aqui um novo array com 6 linhas e 2 colunas. Também é possível fazer a transposta dessa matriz, deste array. O que é a transposta? É basicamente tornar toda linha coluna e toda coluna linha. Para isso é um comando bem simples. Esse T maiúsculo de transposta. Ao apertarmos Enter, temos que toda linha tornou-se coluna e toda coluna tornou-se linha. O NumPy permite também tornar qualquer matriz multidimensional em um vetor linha, e fazemos isso através de duas funções. Vamos armazenar a primeira em um vetor chamado B, onde chamando t.ravel temos um novo array linha. E temos também outra forma, que é chamada de flatten, que basicamente retorna o mesmo resultado. Porém, tem uma diferença gritante entre as duas. Se por algum acaso modificarmos o primeiro elemento para, sei lá, xxx4 e chamarmos B, vemos que ele modificou o array B. Porém, ao chamarmos o vetor original T, temos que o mesmo também é modificado. Vamos voltar aqui à condição inicial. Isso daqui não ocorre no caso do flatten. Ao fazermos isso no flatten, o vetor original permanece inalterado. Ou seja, a diferença entre o flatten e o ravel é que o ravel ele não cria uma cópia do vetor original, enquanto o flatten sim. É um detalhe bastante importante. Também é possível mudar a dimensão de um array. Por exemplo, se dermos uma olhada na quantidade de dimensão do array T, temos que é 2 dimensões. Às vezes é interessante, principalmente em questões de Deep Learning aplicada à classificação de imagens, adicionar uma nova dimensão. E para fazer isso, temos que fazer np.expand_dins e passar como argumento o vetor que desejamos, o array que desejamos incrementar uma dimensão e também em qual eixo essa dimensão estará. Por exemplo, vamos colocar no eixo X. Ao chamarmos t.shape, podemos ver que ele acrescentou uma dimensão na posição 0. E podemos fazer também a operação inversa, ou seja, em vez de adicionar uma dimensão, remover uma dimensão. E fazemos isso através do np.squeeze, ou seja, comprimimos este array. E novamente passamos como argumentos o array que desejamos atuar e em qual eixo. Ao executarmos essa célula, temos que o nosso array original volta a ter as dimensões iniciais.
para falar um pouquinho sobre unir arrays, foi criado esses dois arrays que possuem a mesma dimensão. O NumPy ele permite algumas formas de unir arrays. A primeira dela é chamada de concatenate, onde basicamente vamos concatenar dois arrays. Passamos como argumento os arrays que serão concatenados e ao executarmos temos que ele coloca um abaixo do outro. Se fosse necessário, se fosse requerido colocar um do lado do outro, bastaria colocar explicitamente qual é o eixo, ou seja, eixo 1. E este segundo array foi colocado ao lado do primeiro. Outra forma de fazer algo bastante similar é através de criar um novo array chamado C, do método stack, onde passando os dois arrays, vou chamar esse array, temos basicamente o mesmo resultado de quando colocávamos o eixo 0 aqui. E se fizermos basicamente é isso mesmo. E existe também algumas variações desse método stack, que no caso é o horizontal stack e o vertical stack, que faz basicamente o que foi demonstrado aqui em cima com o concatenate ao mudarmos o parâmetro axis. Vamos supor que queiramos fazer um horizontal stack. Passamos novamente como argumento os arrays que serão unidos. E temos que eles são unidos horizontalmente. Outro conhecimento que é bastante útil, vamos chamar este array C apenas para relembrarmos eles, é fazermos um split desse array em subarrays. Para fazer isso, nós temos, de maneira similar ao hstack, dois métodos, um para horizontal e outro para vertical. Temos primeiramente o método split, onde devemos passar como argumento o array, enquanto subconjuntos esse array será desmembrado. Ao executarmos, nós possuímos agora dois arrays. Ele divide em elementos iguais. Então, temos que ter cuidado em relação a qual parâmetro será colocado aqui, pois se a divisão não der exata, ele vai trazer um erro. E, como foi mencionado, nós temos duas extensões desse método, o hstack hsplit. Acabei falando stack sem querer. Que ele divide basicamente horizontalmente, e o np.v split, que vai retornar o mesmo valor do split. Basicamente, se formos utilizar isso mais para frente, utilizaremos apenas o split normal, convencional, não essas variações. Por fim, vamos falar um pouquinho sobre como adicionar e remover elementos. Criamos mais para frente, vocês vão dar uma olhadinha em um método bastante útil em Data Science que vamos utilizar desse array, mas primeiramente vamos relembrar deixa eu ver qual array vamos utilizar aqui. Vamos relembrar o shape do array B. Nós temos duas linhas por 3 colunas. Vamos chamar ele novamente aqui. Beleza. Se a gente tentar, por exemplo, fazer um b.reshape e colocarmos um valor de shape que não irá satisfazer a quantidade de elementos, por exemplo, aqui nós temos 6 elementos. Se fizermos isso, nós deveríamos ter 9 elementos. Ou seja, isso aqui vai nos lançar um erro. Aqui ele diz que
Acabei errando aqui. Pronto. Ele diz que ele não pode fazer um reshape de 6 elementos em uma matriz 3x3. Mas o NumPy ele permite uma forma de, como posso falar, burlar isso, que é chamada de resize, onde passamos como argumento o array que devemos fazer um resize nele, e aqui a forma que desejamos, que no caso é 3x3. O que vai ocorrer? Ele simplesmente vai criar uma matriz 3x3, onde ele vai repetir essa primeira linha abaixo para conseguir satisfazer os 9 elementos. Ao dermos Enter, e aqui está. Temos a matriz 3x3, onde foi repetida a primeira linha na última. Beleza? Podemos fazer também o chamado append. Vamos dar uma olhadinha nele. O append, ele simplesmente pega o array e adiciona, ele faz... Como seria a tradução de append? Me faltou a memória. Ele adiciona ao final desse array um novo conjunto de dados. Vamos supor que queiramos esse conjunto de dados. Ao executarmos, nós vemos que ele coloca ao final desse array esse conjunto de dados. Porém, veja que ele fez um flatten desse array. Às vezes isso não pode ser desejado. Para isso, basta colocarmos explicitamente o eixo que desejamos alterar. Colocando o eixo 0, que são as linhas, adicionamos uma nova linha com esses elementos. E de mesmo modo, podemos fazer um append nas colunas. Passamos o vetor que desejamos fazer o append. Vamos supor que queiramos passar este conjunto de dados nas colunas. Repare que eu estou passando apenas duas linhas, pois no vetor original nós temos duas linhas, na matriz original. E passamos o axis igual a 1. E aqui nós adicionamos esse conjunto de valores nas colunas. Beleza? Podemos também, apenas para ficar aqui embaixo podemos visualizar melhor, adicionar elementos pontuais. Vamos fazer então um np.insert. Passamos como argumento o array que desejamos inserir um elemento, a posição que desejamos inserir e o valor, que pode ser tanto um escalar quanto um vetor. Vamos passar esse vetor. Ao executarmos, podemos ver que a partir da posição 1, ele inseriu esse conjunto de dados. E de mesmo modo, nós podemos fazer uma inserção desses dados nas colunas. Novamente, como temos apenas duas linhas no vetor original, diminuímos aqui e passamos o axis igual a 1. E assim nós passamos na primeira coluna esses valores. De modo análogo, nós podemos deletar elementos pontuais. Por exemplo, chamamos para isso o método delete, onde passamos como argumento novamente o vetor que desejamos deletar o elemento e a posição. Ao fazermos isso, nós vemos que o elemento original de posição 5, que era o 0.6, foi excluído. Podemos fazer de modo similar o np.delete, vetor b, posição que desejamos deletar e o eixo. Se fizermos isso, estamos dizendo para o NumPy excluir a primeira linha. E aqui nós temos a primeira linha, eu digo a linha de índice 1. E de mesmo modo nós podemos excluir uma coluna passando simplesmente o índice da coluna e mudando o axis para 1. E assim nós excluímos a coluna de índice 1. E por fim, lembra daquele arrayzinho bonitinho que eu falei que era bastante importante? Suponha que a gente tenha uma base de dados que tenha os estados onde alguns clientes moram. Teremos, sem dúvida nenhuma, vários dados repetidos, como aqui São Paulo, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E às vezes é necessário saber
quantos estados temos na nossa base de dados. E para isso é bastante simples. Chamamos a função chamada unique e passamos como elemento o vetor, o array que desejamos analisar. Esse método simplesmente vai retornar quantos elementos únicos existem nesse array. Ao executarmos, nós vemos que possuímos nesse array os elementos Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. É isso, pessoal. São conceitos bastante úteis e nos vemos na próxima e obrigado pela atenção.